Continuamos en Vigo Hoy por Hoy. Saludamos a los espectadores de Localia, saludamos a los espectadores de TV Miño y tenemos que saludar también a nuestros invitados de excepción, que le agradecemos mucho que hayan hecho un hueco en su agenda para estar aquí con nosotros, entre reuniones en Lisboa, entre hacer también las propias gestiones del día a día, tanto en el Eixo Atlántico como en un ayuntamiento importante, en un concello como es el de Viana do Castelo. Entre también las negociaciones con Bruselas nos han hecho un hueco para estar con nosotros en esta ventana abierta al Eixo Atlántico, os nosos convidados de hoxe, o secretario xeral do Eixo Atlántico, Xan Vázquez Mao, que tal, moi boas tardes. E o presidente da Cámara Municipal de Viana do Castelo, José María Costa, que tal, moi boas tardes. Grazas por facernos un oco nesas axendas, porque claro, ademais de presidente da Cámara Municipal, presidente da Riet, un peso importante no norte de Portugal do Partido Socialista. Grazas, José María, por vir a este espazo a Vigo Hoy por Hoy para compartir cos ointes e os televidentes pois moitas cousas, entre outras, por fin, faise xustiza co norte de Portugal, tamén con Viana do Castelo, co Rally de Portugal, unha desas citas históricas do calendario, non, José María? É verdade, o Rally de Portugal é um elemento muito importante da afirmação do país do ponto de vista turístico e é também um evento que tem muitos aficionados, mesmo aqui na Galiza. O Rally de Portugal iniciou-se no norte e depois fez uma ida para o sul. Conseguiu-se este ano voltar a trazer o Rally para o norte e vai animar, portanto, toda a região norte e vai passar por Viana do Castelo, portanto, na nossa região, Viana do Castelo, caminha Ponte Lima, mas vamos ter, portanto, duas classificativas especiais em Viana do Castelo que vai atrair muita população e vai ser também um elemento, já está a ser um elemento também de grande animação na cidade e nos arredores. Considerado en 5 ocasións o mellor rally do mundo, o Rally de Portugal, dende 2001 non pasaba polo norte, faise, como decíamos, xustiza, pero como se conseguiu precisamente tamén que regresar ao norte, que moitos os de aficionados e seguidores dos rallies e do mundo do motor estarán contentos no norte de España, presidente? De facto, o rally esteve uns anos no Algarve e verificou-se que a adesão da população, portanto, não tinha tanta, digamos, animação como no norte. E nós entendemos também, houve essa leitura por parte do Automóvel Clube Portugal, em cooperação com as câmaras municipais, conseguimos trazer. Tivemos muitas dificuldades, porque houve necessidade de conseguir, portanto, que esta nova prova no norte fosse também apoiada e creditada pela Federação Internacional do Automóvel, mas ao mesmo tempo também tivemos uma dificuldade acrescida. É que, enquanto o Rally de Portugal no Algarve era financiada pelo governo português, pelo turismo, quando veio para o norte retiraram os apoios. Que me di? É verdade. E, portanto, nós tivemos que nos associar aos municípios e contribuir cada um de nós com uma determinada quantia financeira para fazermos uma candidatura à região norte para financiar este projeto. Mas fizemos-lo conscientes de que era um bom investimento, porque é de facto uma promoção muito importante. Nós tivemos em Viana do Castelo 3 equipas que estiveram a fazer a sua preparação, portanto estiveram também a dinamizar a economia, mas acima de tudo é também uma grande promoção turística, porque sabemos que os rallies são vistos em todo o mundo, aficionados que vão estar. Portanto eu diria que foi um dinheiro bem investido. Só temos pena é que, de facto, para o norte há sempre dificuldades. E normalmente, quando as questões turísticas são ou no Algarve, ou na Madeira, ou em Lisboa, arranja sempre dinheiro. Aí não há problema, não? Para o norte há sempre dificuldades, mas nós resolvemos esse problema e demos uma ajuda ao governo, portanto, libertando dessa dificuldade. Unha das persoas que sabe máis de cooperación, o secretario xeral do Eixo Atlántico, que vou titular, non? O que nos deixa Xosé María Acosta, o alcalde de Viana do Castelo, esa cooperación dos concellos portugueses do norte para traer ese reclamo turístico tan importante que é o Rally de Portugal, non? Xan? Sí, é unha cousa que aquí deberíamos un pouco de ir aprendendo, non? Aquí estamos constantemente nos xornales coa confrontación, co victimismo, que si algunha cidade pregona que, en fin, algún dirixente político, que se a súa cidade é atacada, confrontación por os aeroportos, confrontación por todo.
E o decimos con moita frecuencia, a confrontación non leva a ninguna parte. É dicir, o exemplo do norte de Portugal é claro. Mire usted, o goberno está tratando mal, pero nós non estamos facendo guerras co goberno cada día. Ao final, poñémonos de acordo, cooperamos, xente de distintos partidos, intereses comunes, e vamos a conseguir para o norte o que nos queren negar. Vamos a conseguir o rally, vamos a conseguir o tren. Pero claro, es que ademais eso ten un segundo titular. Porque claro, aquí o titular sería o rally do Portugal, un dos 5 maiores ou principales rallies do mundo, ven a Eurorrexión Galicia Norte de Portugal. Subtítulo: estará centralizado en Viana. Claro. Pero ao final é un rally que non é só para Viana, é un rally para toda a Eurorrexión, é un rally que va a ter impacto en todas partes, porque tamén non só ven xente da Península Ibérica, non só vai xente de Galicia, é que tamén hai xente que vende, efectivamente, que collen o avión até o aeroporto de Porto, e esa xente, claro, cando os hoteles xa se están enchendo, van a coller hoteles tamén pois na zona do Miño Galego ou até Vigo. Claro. Por lo tanto, este é un evento que ten importancia para todos. Sen dúbida, importancia para todos, e cando falamos tantas veces de turismo, de potenciar o turismo, cando milleiros e milleiros de persoas van ir ese rally entre o 21 e o 24 de maio, porque unha desas citas que teñen marcadas xa dende hai datas, porque estamos falando de moitísimos aficionados ao mundo do motor. Cando falamos de potenciar o turismo, e os propios presidentes de cámaras municipais e dende o seu cargo de presidente da Riad, José María, é precisamente incidir nestes aspectos, non? Como se pode potenciar e canalizar. Exato, e aquilo que disse o João é verdade. Portanto, houve aqui uma cooperação, nós tivemos 16 municípios que se uniram para este projeto. Aliás, estamos a ver as imagens neste momento, portanto, da espetacularidade do rally. E é também aquilo que é a promoção internacional, porque o facto de termos já garantidos os próximos 3 anos significa que as equipas, portanto, de fábrica, vêm com muita antecedência para fazer as suas preparações. E as equipas trazem os mecânicos, trazem os assistentes, enfim, é um conjunto muito grande de pessoas que vêm fazer, portanto, a sua preparação, estão nos hotéis, e não deixa de ser curioso que Viana do Castelo tem muita tradição no rally. Sim. E temos até um hotel que foi construído há uns anos atrás, precisamente por causa do rally, que se chama Hotel Rally, que foi recentemente reabilitado, e que é também uma prova, de facto, da grande capacidade de atração. Mas eu diria que estes projetos são muito interessantes, porque, no fundo, é a divulgação de uma região que está a ser feita com eventos desportivos. Nós estamos a promover a região norte através do desporto automóvel. Temos também uma grande prova que passa também por Viana do Castelo e pela região norte, que é também a volta a Portugal em bicicleta. Vostede recuperou este verão, que estaba eu de vacacións en Portugal, e saía vostede porque facía moitísimo tempo que non pasaba por Viana, e recuperou o traxecto do norte. Recuperamos há 3 anos atrás, portanto, aliás, temos um campeão que é de Viana do Castelo, portanto, que é o Rui Sousa, que ficou em 3º lugar, portanto, na prova, que é uma prova muito importante, e estamos também a fazer, neste momento, também eventos náuticos, de desportos náuticos. Vamos ter em julho deste ano o Campeonato Europeu de Laser Radial de Júniores, em Viana do Castelo. Já temos inscritos 30 países e cerca de 300 velejadores. Ou seja, há uma aposta das cidades que percebem que é através do turismo e da promoção e organização de grandes eventos que conseguimos atrair mais investimentos e conseguimos também promover internacionalmente os nossos territórios, que é também uma preocupação. Eu acho que, e esse é o trabalho também que se tem feito no Eixo Atlântico e se tem feito na Rede Ibérica, que é procurarmos cada vez mais que, através dos programas turísticos bem concertados e com grande demonstração de força a nível internacional, nós estamos a promover o nosso território e estamos a criar condições também para a dinamização económica. Esse é o trabalho que o Eixo tem feito, que é de promover também, através das nossas cidades, eventos turísticos e desportivos de grande alcance para que possamos ter mais pessoas, mais investimento, mais emprego e que os jovens fiquem nos nossos territórios. Esas imágenes do 48 Rally de Portugal no norte, esas fotografías, esas grabacións van ser tamén unhas boas probas de cara ás próximas, ás vindeiras reunións xa, tanto en Lisboa como en Galicia, en Santiago como en Madrid, da relevancia e da importancia da cooperación, do apoio e tamén do que pode ser potenciar o eixo atlántico da Eurorregión, ¿no? Que tanto loitades dende o eixo, dende a Riete, dende outros organismos. Claro, a ver, nós no ano 17 cumplimos 25 anos.
bueno, por 25 anos, como sabedes perfectamente, porque habedes acompañado moitos deles, xa nos han posicionado claramente, non? O feito de que este ano a Asamblea Xeral do Eixo, a súa clausura, fora presidida por os reis de España e o presidente da República de Portugal, a primeira vez que dos xefes de Estado están nun acto de cooperación, pois evidentemente é un reforzo. Por lo tanto, aquí lo que hai que dar xa, digamos, xa temos que entrar na segunda fase. Sí. E a segunda fase, miren, aquí hai cosas que xa non poden depender do capricho dun goberno, que xa non poden depender dunha... No, aquí hai temas que teñen que estar por riba deso. Aquí temos o tema do tren, que hai novedades. Aquí xa solucionamos no seu momento coa proposta nosa, o tema das SCUT. Nos próximos 15 días, xa te podo adiantar o tema un pouco en primicia, estemos todo prácticamente preparado e vamos a lanzar conjuntamente dende a Rede Ibérica que preside José María e dende o Eixo Atlántico, vamos a lanzar unha campaña a nivel europeo, en apoio da posición do Parlamento Europeo para que o roaming desaparezca o 31 de decembro deste ano, que sabes que ha habido un retroceso porque hai unha posición de algúns gobernos. É verdade que tamén, por exemplo, o goberno de Bélxica e o de Luxemburgo aprobaron o día 30 de abril que o roaming desaparece entre Bélxica e Luxemburgo. Por lo tanto, hai países que están conseguindo e a outros estamos. Que ocorre? Bueno, pois va a haber unha cimeira que va a ser probablemente na segunda quincena de xuño e va a ser 2 meses antes de unhas eleccións que habrá en Portugal en outubro e que en España previsiblemente habrá en novembro. Máis ou menos, sí, por aí. Bueno, pois este é o momento de decirlle, miren, es que aquí hai temas que non poden depender un capricho. Se hai unha posición do Parlamento, os gobernos teñen que defender a posición do Parlamento e non a posición das operadoras. O tema do tren se non admite máis demora. O tema dos investimentos, porque aquí non estamos a pedir ningún favor. Aquí estamos a reivindicar as cuotas que necesita o norte, que necesita Galicia, e se Galicia ten nestes momentos, dende hai 20 días, un tren rápido que está a cambiar completamente a estrutura e que cerca de 40.000 personas utilizaron en 20 días, os primeros 20 días. Exacto, é dicir, o norte ten que ter o mismo, non? Por lo tanto, eu creo que esta é a dinámica, nesa dinámica estamos, cada vez somos máis fortes, cada vez temos máis membros, cada vez a nosa voz ten máis peso, e iso nos non o utilizamos para facer carreiras políticas dos nosos dirigentes que xa teñen feita. A utilizamos ao servicio dos cidadáns e dos objetivos que están marcados. Moitos dos ointes de Radio Vigo, deste programa de Vigo Hoy por Hoy, soralle a voz de José María Costa, o alcalde de Viana do Castelo, presidente da Ried, porque el liderou, por exemplo, esa loita para solucionar o tema das SCUTs. Tamén a súa voz se escoitou no norte de Portugal e tamén en Lisboa co tema do tren. E tamén escoitouse en Bruselas, que a batalla hai que dala en moitísimos sitios, non? Madrid, Santiago, Lisboa e Bruselas. José María, o tema do tren que para vostede é moi importante para o norte de Portugal, para Galicia, esa modernización, que hai un compromiso verbal, pero agora falta os feitos, non? Que din agora en campañas políticos aquí que estamos en municipais, non? Autárquicas. É verdade, nós temos feito de facto muitas batalhas e batalhas pelo desenvolvimento. E há aqui questões que são importantes na cooperação entre países e neste caso concreto, aquilo que o João dizia do roaming é uma coisa que nós não podemos aceitar. Claro. Quando se criou a União Europeia, criou-se uma comunidade de livre circulação de pessoas, de bens e capitais. E é uma coisa que é, digamos, que não é natural. Porque é que os dados hão de pagar portagem de fronteiras? É uma coisa que não se entende. Se nós queremos ter uma livre circulação, se queremos potenciar aquilo que são o comércio, as atividades, mesmo as atividades criativas, e por outra razão também, é que 37% da população da União Europeia está nas zonas de fronteiras e, portanto, isto penaliza 37% de todos os europeus, esta transmissão de dados. Portanto, nós não podemos aceitar isto, mas também não podemos aceitar que haja, portanto, aqui uma discriminação só para uns. E por isso nós temos feito este trabalho, este contacto direto, e houve já, como disse o João, uma aprovação no Parlamento Europeu da eliminação, portanto, do roaming, que agora está em sede do Conselho para poder, portanto, avançar, e nós vamos também lutar por isso. Mas voltando à questão do comboio, é uma luta difícil, mas eu penso que vale a pena. Porque, repare, nós estamos numa fase, todos os países da União Europeia passaram, de certa forma, por uma crise económica. E aquilo que se levantou sempre foi uma questão da oportunidade dos investimentos e de procurarmos ter uma relação de custo-benefício dos investimentos que se faz.
E aquilo que nós olhamos e que, enfim, o eixo atlântico assumiu, e curiosamente numa reunião aqui em Vigo, era a partir do momento em que o governo português deixou de apostar numa ligação da TGV Porto Vigo, nós tínhamos que rentabilizar uma infraestrutura que existia. Era uma infraestrutura do século XIX, que tinha 2 picas, 2 bilhetes, 2 maquinistas e comboios do início do século XX. É que estive a 5 minutos de desaparecer, Exatamente. Incluso sendo do século XIX. Portanto, aquilo que nós fizemos foi olhar para esta dificuldade e ver aqui uma oportunidade. E vimos isso. Vimos uma oportunidade de melhorar uma infraestrutura que passa pelo centro das nossas cidades. Ou seja, com um pequeno investimento de mais de 100 milhões de euros, 100 e poucos milhões de euros, nós conseguimos rentabilizar uma das ligações mais antigas e na região transfronteiriça onde acontece, digamos, 80% do que há de todas as relações. Eu costumo dizer este dado concreto. A relação Norte-Portugal-Galiza ou Portugal-Galiza, o volume de negócios que se faz entre um lado e outro, a relação que existe entre Portugal e a Galiza, do ponto de vista económico, é superior à relação económica que Portugal tem, por exemplo, com a Holanda. E, portanto, as pessoas não têm, muitas vezes, a noção em Lisboa, porque estão distantes, porque estão distraídos com o Tejo, a contemplar, digamos, o Tejo. Por vezes ficam ofuscados com a luminosidade do Tejo e não veem mais para norte. Têm dificuldades. Portanto, temos que lhes dar uns óculos escuros de vez em quando para eles olharem e para verem mais longe. E para perceberem que o que acontece nestes territórios é importante. E aquilo que nós estamos neste momento é a tentar. E houve aqui uma reunião em que nós estivemos, esteve o João e esteve também o Alcaide de Monforte de Lemos, o Severino, em que fomos recebidos pelo Primeiro-Ministro. E houve um compromisso político do Primeiro-Ministro de Portugal de que o comboio se iria concretizar a modernização. Até ver, nós acreditamos na palavra do Primeiro-Ministro. Agora, o que nós entendemos é que quem está abaixo dele provavelmente não estará à altura de cumprir os compromissos. E, portanto, nós vamos continuar a fazer a nossa vigilância, a nossa intensiva para que o Primeiro-Ministro não fique mal, porque não é o nosso problema, é que senão o Passos Coelho fica mal na fotografia. E nós gostamos que os nossos governantes fiquem bem, tal como gostamos que a Ana Pastor, que tem sido uma excelente ministra neste aspecto e que tem sido, digamos, uma força também de preocupação e que tem apoiado esta iniciativa, porque conhece muito bem esta região e aquilo que é a cooperação que existe. Eu também gostava que o Primeiro-Ministro fosse para eleições com uma fotografia, portanto, sem qualquer mácula relativamente à cooperação. E é para isso que nós estamos aqui a ajudar. Os fondos europeus, que é moi importante, porque isto xa é como o chiste do tabaco, non? Que deixei o tabaco, pero non sei onde. Hai eses cartos, precisamente, os 147 millóns famosos de euros dos fondos europeus, pero por agora non se sabe onde están, non? Sí, vamos a ver, hai que entender que o goberno portugués en estes momentos é unha situación bastante caótica. Hai eleccións en outubro, en unha coalición de 2 partidos que, como moitas coalicións, non son necesariamente ben avenidos, e aplican aquela norma da Biblia de que o que faga a túa man esquerda non se entere a dereita. Entonces nos falamos co primeiro-ministro. O primeiro-ministro é unha persona por la que eu teño un gran aprecio personal e me consta que, a pesar da diversencia política, José María tamén, é unha persona que sempre nos tratou moi ben, é unha persona que sempre foi sensible aos temas e, como acaba de decir José María, comprometeuse públicamente a que unhos investimentos iban a vir para esta liña. Só que do primeiro-ministro depende un ministro que é de outro partido, que é un tipo, pois, home, eu non vou decir que sexa un tipo maleducado, arrogante, vou decir que, pois, sería un pouco o xemelo en Portugal de Álvarez Cascos, para situarnos, verdad? En fin, coa mesmo talante, o mesmo nivel de educación, o mesmo. E ten un secretario de Estado que todo o mundo sabe que non foi nombrado polo ministro, que vende un banco e que todo o mundo sabe que foi nombrado por esos lobbies das inversiones privadas na obra pública. Isto non é ningún secreto. A partir de aí, é o que decía José María, é dicir, o que o primeiro-ministro din, os seus subordinados desobedecen absolutamente, non lles interesa. A sorte foi Ana Pastor, que efectivamente está presionando o goberno portugués e volcouse. E a que punto chegamos? Pois moi rapidamente. O ministro portugués dá unha entrevista a un medio galego donde conta unha serie de mentiras totales e absolutas, anuncia investimentos que non están feitos, e no día seguinte eu salgo nun xornal de tirada nacional, tipo Mundo, tipo El País, con un artigo no que evidencio as mentiras do ministro.
O seu xefe de gabinete, por suposto, bastante cabreado, comete o erro de que manda unha nota criticando as miñas declaracións e dicindo cal é o investimento que fixeron. Pero claro, ese investimento non é verdade. Se dixo a Bruselas que se había feito, pero de aí pagaronse outras cousas. Así que o día seguinte sale José María, co peso político que ten en Portugal, dicindo, perdonen, ese investimento aquí non o vimos, aquí non se fixo, así que vou facer unha pregunta en Bruselas, e xa que o 43% son fondos comunitarios, Bruselas ten que decirnos en que se investiron e verificar, porque non descartamos incluso denunciarlo ante a Unidade Antifraude da Comisión Europea si os fondos a Bruselas se dixo que iban para un lado e logo se desviaron para outro como se fixo, ou como... Vamos a decir, como temos indicios suficientes de que se fixo. Claro, chegou un momento en que temos ao goberno xa completamente desorientado, xa non sabe de onde lle caen as bofetadas, non? Claro. E que resolve o goberno? Bueno, pois ao final, como resposta, 24 horas máis tarde nos dan unha reunión o próximo día 19 de, o sea, semana que ven en Lisboa, na Refer, que é o equivalente da DIF, co presidente da Refer, que é o responsable dos investimentos, donde queremos que nos diga cales son os plazos de licitación, de concurso, de execución, porque xa sabedes que todo que non son cartos son cuentos. Sí. Ou, se debe ver, todo que non son contos de diñeiro, son contos de crianzas, non? Para acabar, anuncian esta licitación e nos dan a entrevista e 12 horas despois, por lo tanto, 24 horas despois da amenaza de José María, bueno, amenaza non, do anuncio de que iba a preguntar en Bruselas e podía acabar denunciándolo, fan público xa que abren o concurso. Pero claro, abren un concurso agora, cando levamos esperando un ano, Claro. e ese concurso se abre agora para que o resolva o goberno que salga das urnas en outubro. En outubro, claro. Entón, claro, isto non deixa de ser un pouco singular, porque dice, mire, e en última instancia, claro, era un pouco que nos decimos, mire, es que en 4 anos de goberno, que acaban agora, o único que fixeron foi cambiar o horario a un tren. Sí. E para iso necesitamos un ministro, non chega con un xefe de liña de convoios de Portugal que sale máis barato. Entón, esta situación, ahora xa empezamos a pensar que finalmente xa postos contra as cordas e coa amenaza de denunciarlos en Bruselas si van a cumplir, pero aínda temos algún medo de que intenten alargarlo. Por exemplo, o compromiso era que sacaban 4 concursos simultáneos, que a liña partían en 4 trozos para que dera tempo, porque senón o único que están facendo é dilatando. Aquí en España a moda é o estudo de impacto medioambiental, que é a forma tamén hai que de atrasar os hai que facer de novo Este non precisa de estudo de impacto ambiental. Pois xa haberá un paso intermedio que será... Mas nós vamos... Eu penso que é importante neste momento que non é só... que haja um compromisso efetivo. Sim. Porque, repare, houve um compromisso do Primeiro-Ministro e houve também 2 cimeiras ibéricas em que houve um compromisso dos 2 governos perante a opinião pública dos 2 países, em que esta era uma das vias prioritárias. Portanto, haveria uma primeira fase através da otimização da via tal como ela está, através do material circulante, e aí, portanto, isso foi conseguido através do comboio Celta. Sim. Mas, portanto, a segunda fase, que já devia ter iniciado, aliás, a previsão do Primeiro-Ministro era a conclusão em 2017 da modernização. Ora bom, aquilo que nós vimos foi um anúncio que não deixa de ser um papel, portanto um comunicado. Sim. Não é nada em concreto e é um concurso que dura 3 anos. Ou seja, o prazo de execução da obra são de 3 anos. Eu tenho algumas dúvidas que uma estação de energia demora 3 anos a fazer. Sim, eu tenho algumas dúvidas. Não sei, isto naturalmente... Nos filmes da ficção científica, em Hollywood, chama-se isto efeitos especiais. Sim, ou manobra de diversão, que é para nos entreter, mas nós vamos ser bastante efetivos, porque acho que nós temos esta responsabilidade. Nós, enquanto autarcas, responsáveis políticos locais, temos a responsabilidade também de responder aos nossos cidadãos. E, acima de tudo, temos que chamar à responsabilidade os atores políticos, porque nós, quando fomos falar com o Primeiro-Ministro, não lhe pusemos uma pistola a dizer você tem que fazer nestas datas. Claro. Não. O que dissemos foi as nossas comunidades empresariais, turísticas, universitárias e as nossas cidades precisam desta intervenção de melhoria. E há massa crítica, e, portanto, o sea, que não houve um reconhecimento por parte do governo português de que era necessário fazer. E foi o governo livremente que estabeleceu um calendário. Claro. Eu acho que as pessoas que estão na área política devem ser pessoas sérias e devem cumprir aquilo que prometem. Se não cumprirem, nós temos que os chamar a atenção.
Además, se me permite, Sí, incluso xa. se pusieron tan nerviosos e foron tan burros que o propio comunicado da Refer din que lanzan o concurso en cumplimento dos acordos da Cimeira 2012. Claro, o día seguinte lles contestamos e dixemos e que fixeron nestes 3 anos que case unha legislatura? Se o aprobou a Cimeira dos primeiros ministros de 2012, por que están a lanzar o concurso no 2015? O sea, eles mesmos se colleron as más, ¿no? E logo, vamos a ver, efectivamente, non só é masa crítica, é que hai un inmenso consenso político. Sí. Vamos a ver, os alcaldes, por exemplo, portugueses que están apoiando o tema decididamente, o alcalde de Porto que é independente, o alcalde de Gaia que é socialista, o alcalde de Matosiños que é independente, o alcalde de Braga que iba a vir a Lisboa, pero lle ven unha ministra ese día a Braga e ao final dixo, e de vos, porque son de partidos distintos, pero oye, María, vaite ti que representas perfectamente, ¿verdad? Que é do mesmo partido do goberno. O alcalde de Guimaraes. É dicir, é que hai un consenso tremendo entre os alcaldes, tanto independentes como socialistas, como socialdemócratas, que equivale ao Partido Popular en España. Porque é unha causa xusta. Porque é unha causa xusta do norte, efectivamente, non? Claro. O sea, quen pode non ver o tema? Cal é o argumento de Lisboa para atrasar un compromiso, incluso a propia Cimeira Ibérica? Entonces, claro, é o que decía antes, que antes o dixe mal. Realmente a frase en castellano é todo lo que non son cuentas, son cuentos. E, por lo tanto, todo que non son contas, todo que non é diñeiro, todo que non son compromisos ou que non son procesos abertos de concurso público, todo o demais é palabrería, son comunicados e papel. A propia ministra de Fomento, Ana Pastor, hai 3 semanas daba eses datos positivos do tren Celta dun incremento do 87% de pasaxeiros, sendo un tren decimonónico. O sea, cando falamos de masa crítica, de rentabilidade, de necesidade, bueno, hai ese extraordinario traballo dos nosos compañeiros do Jornal de Noticias facendo unha comparativa, non? De como van mudar os hábitos en Galicia, José María, co tren do eixo atlántico, e como podería mudar precisamente a interrelación Galicia-Norte de Portugal, nesa loita na que están precisamente vostedes, con un tren competitivo entre Vigo e Porto, entre Galicia e Portugal, o norte de Portugal. E agora nota-se mais essa diferença. É verdade, com o AVE, portanto, aqui na Galiza, portanto, a relação fica muito mais desigual. Sim. Portanto, nós precisamos, de facto, de avançar. Claro. E há uma relação também importante, é que cada vez mais os caminhos de ferro, mesmo nas orientações europeias, há um incremento daquilo que são os transportes públicos de mercadorias e de passageiros e tudo isso. Portanto, eu diria que quando nós estamos a preparar-nos para uma nova visão do futuro, em que vamos ter, com a abertura do Canal de Panamá, mais tráfego marítimo, tanto a passar pelas nossas costas, os nossos portos, digamos, com maior capacidade de intervenção, nós temos que preparar com alguma antecedência, é um ato de inteligência, preparar com alguma antecedência aquilo que é o futuro. E, portanto, criarmos ou modernizarmos infraestruturas que possam ser competitivas e que possam, digamos, ajudar as nossas regiões e os nossos países a poderem desempenhar um papel, do ponto de vista económico, mais forte. Portanto, eu diria que esta, de facto, como dizias há pouco, não é só uma luta justa, como ela é uma luta necessária para ganharmos todos, governo, autarcas, empresários, associações, digamos, os desafios do futuro. Não é? Pero incluso además es que, a ver, é moi injusto, mira. Conocemos, por exemplo, o papel fundamental que están a xogar as nosas universidades na innovación. Tamén. Estamos en Vigo, a Universidade de Vigo é puntera en algúns ámbitos, o tema, por exemplo, do campus de mar, ámbitos tecnolóxicos. Hombre, a moda, o textil galego, xa é un paradigma mundial. Todo ese esforzo de modernización correspóndese plenamente coa imaxe física do Avante. É un símbolo. Sí. No norte de Portugal, dúas universidades do norte, Miño, que é a que ten que ver con Viana e con Braga, e creo que tras os montes Autade están non só entre as principales do país, sino entre as principales de Europa. O Instituto de Nanotecnoloxía Ibérico, o Instituto Politécnico de Viana. Viana é a sede do clúster das enerxías alternativas. Portugal está avanzando moitísimo no ámbito da innovación. Todo ese eixo que configura Viana con Braga en estes momentos é un referente de innovación. Microsoft está desembarcando en Braga en proxectos con a Universidade e o Concello. Empresas internacionales se están desembarcando no ámbito marítimo gracias ao traballo tamén de José María, verdad? Os concellos están moi implicados. O tema do textil portugués xa non é a imaxe das feiras, ahora é un textil que xa ten diseño, ten cualidade. Bueno, a cualidade sempre a tuvo, ahora tengo que faltaba o diseño. O moble portugués, que sempre foi un moble sólido, de calidade, lle faltaba diseño, ahora ten diseño. Esa imaxe de un Portugal xoven, moderno, innovador e de diseño
non é a imaxen que transmite o Celta. Eu o decía outro día, e así titulaba información o JN a nivel nacional, non? Es que o Celta é a imaxen do Portugal de Salazar, das 3 Fs, Fado, Fátima e fútbol. Ou é a imaxen, en fin, con todo cariño as toallas, que todos nos encantan as toallas que compran na feira, pero é a imaxen das toallas da feira, non é a imaxen dun país moderno con xente xoven, innovadora, con uns parámetros e con ademais uns proxectos de investigación referentes en Europa. Es que é injusto o que están facendo, es que a imaxen que temos aquí é a imaxen que nos está dando o que vemos, que non é a realidade do esforzo do país e do norte. Pero tamén esa luz do Taxo que non deixa ver o todo o que se fai e todo o que avanza e se moderniza a pesar das escuts, das trabas, o norte, non? Que é unha das grandes batallas dos autarcas do norte. Acho que o tempo nos vai dando razão Sim. e vamos conseguindo, portanto, vencer essas batalhas. De qualquer forma, vamos continuar a trabalhar. E esta reunião que vamos ter com a RFR é importante para tentarmos verificar, portanto, se o anúncio corresponde à verdade ou se é só, digamos, uma manobra de diversão. Coñeceremos datos a vindeira semana. Contenos, alcalde, terceira Expocidades, mostra das cidades do Eixo Atlántico, 19, 20, 21 de xuño, no Centro Cultural de Viana do Castelo. Como se plantexa esta cita de Eurocidades, de Expocidades? A Expocidades é uma iniciativa do Eixo Atlântico que visa promover as cidades e o turismo nesta Eurorregião. É um evento que ainda é recente, mas que já ganhou, portanto, uma grande projeção. Sim. E hoje a representação das cidades e o turismo entre cidades é muito importante. Hoje o desenvolvimento está muito assente nas cidades, na economia das cidades. E nós sabemos que o turismo é, portanto, uma área transversal que, portanto, trabalha com todos os setores, o setor da restauração, o setor da hotelaria, o setor dos produtos tradicionais, os transportes, a cultura, enfim, o desporto. Portanto, é de facto um setor muito importante. E o Eixo Atlântico tem essa preocupação, de forma que eu diria que é uma honra para Viana do Castelo receber esta terceira edição, no nosso centro cultural, que é também um centro cultural que é desenhado pelo arquiteto Souto Moura, que foi prémio Pritzker, e portanto vamos receber aí as nossas cidades irmãs do Eixo e vamos procurar também promover, portanto, todo o turismo da Eurorregião. Mas vamos fazer também uma surpresa à Eurorregião, que é, nós entendemos que o Eixo Atlântico cumpriu aquilo que é uma missão importante da cooperação entre cidades, de um relacionamento. Aliás, o Eixo Atlântico é muito reconhecido em Bruxelas como uma organização credível e uma organização que conseguiu concretizar no terreno projetos muito ambiciosos no âmbito do ambiente, do turismo, do desporto, da juventude, digamos, da cooperação e da amizade entre cidades, que nem sempre é fácil. E por isso nós vamos dedicar uma das nossas praças ao Eixo Atlântico e vamos colocar uma escultura de um escultor galego, portanto, que reside aqui em Vigo, José Luís Otero, que tem uma peça lindíssima e que vai ser colocada, portanto, na nossa Praça do Eixo, que vamos fazer a quando da abertura. Vamos aproveitar a presença de todos os alcaides e dos concelhais, portanto, que vão estar, portanto, em Viana do Castelo, procurando assim dar a visibilidade e dar o reconhecimento, que é justo, de que o Eixo Atlântico já faz parte da vida das nossas cidades. Sem dúvida. E é um elemento e um fator de dinamização. Portanto, eu diria que este é também um momento alto, é um momento também em que vamos, no fundo, dar visibilidade àquilo que é um projeto político de cooperação, que foi inovador e que continua a ser um projeto dinamizador e muito atento, como já tivemos a oportunidade de ver, às grandes questões, e fronteiras, que é muito importante, que ainda quedam muitas. Portanto, aproveito também para te convidar e convidar todos os nossos telespectadores para poderem, portanto, visitar Viana do Castelo e verem também a Expocidades e também apreciarem a belíssima escultura. Obrigado por esta invitación. O secretario xeral do Eixo Atlántico, que lle parece este reconhecemento de Viana do Castelo con esta escultura e con nesta praza, ademais 2,70 de altura, o sea que vai ser a obra, como decía José María, obra de José Luis Otero. Además, José Luis Otero é un home que desenvolve o seu traballo profesional aquí en Vigo, unha persona extraordinaria como artista e como persona, pero que naceu en Xinzo da Lima. E claro, o río Limia galego é o río Lima portugués, por lo tanto, el naceu na parte alta dun río que desemboca en Viana do Castelo, por lo tanto, tamén ese eixo, non? Pois non sempre falamos do Miño, pero claro, non é o Miño ni o Douro, é tamén o Lima. Tamén é verdade. Ademais, é unha cosa que José María non dixo, es que o sitio é un sitio privilexiado, porque no centro da cidade, no paseo marítimo,
ao final da rúa que baixa da estación, por lo tanto ten además ese simbolismo, e a praza va a estar circundada, circundada a seu redor, está o edificio de Soutomoura e o edificio de Sisa. É dicir, os dous Pritzker portugueses, os dous premios Nobel de Arquitectura, van a escoltar, vamos a chamarlle, esa escultura de Xosé Luis Otero, e esos tres van a quedar en conxunto nesa praza, que ademais, en canto sales dela, te encontras un pedazo de historia maravillosa, e é que en Viana saben facer ben as cousas, os barcos teñen que estar no mar, e o que fixeron é que un barco histórico, o Xileanes, o barco hospital da flota portuguesa bacaladeira, e despois hospital nas campañas das guerras coloniales, foi recuperado, foi ubicado no centro da cidade, pero... Non me digas que nunha redonda. Non, nun peirao, nun peirao. Os barcos nos peiraos. Porque temos aquí unha polémica en Vigo. En fin, eu non opino sobre as nosas cidades, pero bueno, o feito é que o barco está no mar. E, ademais, é un barco que dentro é barco, museo e centro de reunións. De feito, nos, a próxima comisión executiva, nese mesmo día, a vamos a facer nunhas das salas de reunións e dos auditorios do barco Xileanes. Por lo tanto, o entorno vale a pena visitarlo, unha maravilla, é dicir, unha escultura de Xosé Otero, dos premios Nobel de Arquitectura, dos Pritzker, o barco Xileanes, aquilo va a ser unha auténtica, xa é unha maravilla, aquilo é un sitio perfecto, de unha nobleza, unha dignidade que estamos encantados, non? E logo, ademais, claro, es que o tema de espacidades é un tema moi importante que eu animo a xente de Viana, porque o ano pasado fixemos en Pontevedra 10.000 personas en 3 días, 10.000 personas, e o tema é moi simple, nunha zona central, neste caso va a ser no multiusos, que é un sitio fantástico, se non, pois colocaríamos unha carpa, poñemos stands só exclusivamente das nosas cidades. Que é o que buscamos? Fomentar o turismo de proximidade, é dicir, hoxe en día as axencias, lamentablemente, son puntos de venta de billetes e puntos de venta de programas turísticos dos mayoristas. Os mayoristas están en Lisboa, en Madrid, en Barcelona, e ás veces incluso queres contratar unha casa de turismo rural aquí e tens que pasar por unha central de reservas. Nós o que queremos é que as nosas cidades, as nosas axencias de viaxes, contacten directamente co turismo das nosas cidades, cos hotéis, cos spas, con turismo rural, e sin intermediarios xestionen ofertas para os 52 fins de semana ao ano de 7 millóns de personas, abaratando os custos e axilizando as reservas. E isto que se fai ali, cada cidade, de acordo cos seus sectores turísticos, vai e promove a oferta turística, a oferta gastronómica, a oferta festiva, a festa hosteleira, turismo de rural, turismo de quinta, turismo de pazo, e dicir, as subidas, por exemplo, polo Douro, ou estes programas que está impulsando a Diputación de Lugo e a de Ourense, dos catamaranes polo Sil, que son moi descoñecidos en Galicia e son espectaculares, toda esa inmensa riqueza que temos de Spa, por exemplo, pero claro, cando falamos de Viana, non falamos só de Viana, Viana é a capital do Alto Miño. O Alto Miño é unha riqueza paisaxística, é unha riqueza gastronómica, é unha riqueza etnográfica. Entón, claro, o Alto Miño, alrededor de Viana, está Camiña, está Cerveira, está Ponte da Lima, está Valença e os seus conlindantes galegos, é dicir, a Guardia, Tomiño, Tui, Monsaón con Salvaterra, é un continuo fantástico. E entón o que se fai ali é abrir isto para que as axencias de viaxes, para que os propios cidadáns vayan ali e ali podan tamén un pouco coller ideas para ese turismo de proximidade, ou de unha semana, ou de unha ponte larga, por toda a Eurorrexión que moitas veces a xente descoñece. E a verdade é que a primeira edición foi en Lugo, coincidindo con San Froilán, a segunda edición foi en Pontevedra o ano pasado, esta va a ser en Viana, e está sendo un éxito de tal calibre que o que tiñamos previsto inicialmente como bianual o xa o convertimos en anual. A min gustoume moito cando, precisamente neste programa do Eixo Atlántico, o secretario xeral nos contaba esa aposta por algo que a xente, a estas horas ademais a 1:54, cando falamos de produtos tradicionais da nosa gastronomía, da Eurorrexión, que se estaban a potenciar, que non tiñan o mellor esa saída ou ese recoñecemento nos mercados, pero que tiñan unha calidade espectacular e que estaba o Eixo Atlántico tamén potenciando, non? Eses van a estar presentes nesta cita, non? Van a ter un stand propio a parte das cidades, lóxicamente, pero non só iso, sino que xa estamos organizando xa, en fin, creo que además a financiación nos va a chegar en breve, a idea de
facer unha feira itinerante, é dicir, do mesmo tipo que Expocidades, pero facer outra distinta só para os produtos tradicionais da Eurorrexión que cumplan certos requisitos, que non sexan producción masiva, que teñan un control de cualidade. Ahora mesmo temos 54 ou 55 referencias xa inscritas, pero bueno, xa que está aquí José María, vou falar de un exemplo. Non sei se sabes que, por exemplo, hai un partenariado, unha parcería entre a Cámara de Viana do Castelo e os produtores de viño verde. O viño verde portugués e o albariño xa non teñen nada que ver con aquel viño que coñecíamos hai anos, con un punto de gas que os galegos non nos gustaba. É un viño espectacular, un viño suave, fantástico, que eu recomendo moito, delicioso. E, por exemplo, ahora mesmo están impulsando unha marca que chamase Viana do Castelo. É dicir, o marketing territorial da cidade vai asociado a un produto de calidade para reforzarse mutuamente. Que isso é moi importante, José María, non? Poder... Nós temos, de facto, essa preocupação. Eu penso que hoje os municípios têm um papel importante também na dinamização económica e de procurarmos aproveitar aquilo que são os produtos de qualidade e de os promovermos também. Mas tem havido aqui também um grande esforço dos nossos vitivinicultores, na preocupação também com enólogos a acompanhar. E hoje temos um trabalho muito sério que está a ser feito no domínio dos vinhos e há um trabalho também na qualificação, tanto daquilo que é o design das próprias garrafas, e estamos também a trabalhar, já estamos no segundo patamar, que é de trabalharmos o enoturismo. Que é outro sentido. A qualidade dos vinhos do Norte são espetaculares. Mas há estudos muito interessantes em que, por exemplo, a nível internacional, os países que trabalham bem o enoturismo conseguem vender à porta da adega 30% daquilo que é a sua produção. E estamos a criar também uma relação muito importante. É que as pessoas que visitam uma adega criam uma relação com o próprio vinho, com o próprio território, como dizem os franceses, com o terroir. E, portanto, nós conseguimos, digamos, criar esta cumplicidade. As pessoas ficam ligadas afetivamente e vão falar para os amigos: eu estive na adega tal, bebi este vinho, e são eles os próprios promotores. Exatamente. Portanto, é muito interessante. Este é o segundo trabalho que vamos agora iniciar, que é um trabalho agora de organização do enoturismo, de qualificação de algumas adegas. É preciso ter algumas melhorias, termos alguma documentação de suporte e depois criar os circuitos para que as pessoas possam, ao provar os vinhos na cidade, ter a curiosidade de ir ao sítio onde ele se faz, onde ele está plantado, para se poder, portanto, enfim, usufruir. Eu penso que é um projeto muito interessante que nós vamos, enfim, continuar a trabalhar. Temos que rematar porque quedan, un par de minutos para despedir, xa que estamos con José María Costa aquí, temos as eleccións xerais en Portugal en outubro. Falase de vostede como un das grandes esperanzas do socialismo no norte de Portugal. Falo como na NBA, no baloncesto, coast to coast, de costa a costa. Veremos a José María con Antonio Costa, candidato socialista. Bom, eu estou com António Costa. Eu não fui partidário quando houve as eleições internas do Partido Socialista. Depois das eleições... Sim, naturalmente que sim. Sorprendido com a luz do tajo a José María Costa ou não? Eu penso que aquilo que nós sentimos em Portugal é que há uma necessidade de facto de mudança. Nós verificamos que o nosso país, apesar das dificuldades, apesar digamos, da inúmera dos sacrifícios que o país sofreu ao longo destes anos, não desenvolvemos aquilo que era necessário. E, portanto, eu diria que o país está à espera também de uma esperança. Nós precisamos de uma esperança, precisamos de um sentido diferente para o nosso país. E eu tenho muita esperança que o António Costa seja o fator de dinamização dessa mesma mudança. Eu acho que nós temos também que ter aquilo que é uma sensibilidade social muito forte. E penso que o António Costa corporiza exatamente isso, que é uma visão de mudança para o país com um grande sentimento social daqueles que são os mais frágeis da sociedade. Non te molestes, Jacobo, sabes que aprende cada día máis dos galegos, non vas a conseguir que te diga. No, o único que lle pido a José María Costa, temos que despedir, que se o nombran ministro, que siga sendo unha persoa tan accesible con nós, e agradecemoslle moitísimo o alcalde de Viana esa proximidade. Alcalde, moitísimas grazas por estar con nós. Xan Vázquez Mau, secretario xeral, moitísimas grazas. En unha desas recomendacións, 21, 24 de maio no norte de Portugal, por fin, dende 2001 que non regresaba ao norte, regresa ao Rally de Portugal, un dos mellores do mundo. Grazas aos dous por vir, grazas aos ointes, aos televidentes de TV Miño de Localia. 2 da tarde, ímonos. Ata logo, grazas.